Paulo afirma, e ele diz, esse privilégio, ele não é apenas para alguns, ele é para todos. Ter intimidade com o Senhor, receber visitas de anjo, ter afinidade, ter sonhos e visões, ouvir um hino e chorar quando ouve esse hino, ler um texto da Bíblia e se emocionar quando lê esse texto, dobrar o joelho, ser acordado para orar pela madrugada, isso são atributos de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Se você não faz nada disso que eu estou falando, você precisa ser cheio. Eu não estou falando de você aproveitar o Espírito Santo, vou aproveitar isso aqui e vou orar, não. Deus não está aqui para ser aproveitado, ele tem que ser glorificado, irmão. Desde criança até o mais idoso, todos podem ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Em quinto lugar, a plenitude do Espírito deve ser uma experiência contínua na vida do crente. O termo ser cheio do Espírito hoje significa ser cheio hoje, ser cheio amanhã e ser cheio depois. Significa constantemente ser cheio. O Espírito Santo tem como um de seus símbolos o azeite. Você vai perceber que o azeite, quanto mais se usa, mais se tem que comprar. Se você furar a latinha de azeite, é engraçado, se você abre a garrafinha de água, a água não sai para fora, né? Mas se você abre a lata de azeite, o azeite sai, o azeite anda. Coisa mais interessante. Você fura a latinha de azeite em cima, ele sai. A de água não. Isso mostra que o azeite ele foi feito para ser movimentado. Outra coisa, se você colocar sujeira no azeite, o azeite puro. Eu já fiz esse teste, deixei uma semana, joguei sujeira no vidrinho de azeite. O azeite todinho saiu para fora e ficou a sujeira dentro. Coisa impressionante, gente. O Espírito Santo, plenitude do Espírito e impureza não combinam. Plenitude do Espírito e brigas não combinam. Plenitude do Espírito e vida de pecado não combinam. Aleluia. Dá um glória a Deus. É por isso que Paulo vai afirmar que o Espírito Santo deve ser buscado diariamente para não apagá-lo. E Paulo afirma, ele diz, não apagueis o Espírito. Olha para mim, meus irmãos. Olhe bem fundo aqui para mim, se você conseguir ver meus olhos. O Espírito Santo está completamente ligado à sua igreja. A igreja está completamente ligada às pessoas. E as pessoas estão completamente ligadas à comunhão entre elas. E a comunhão entre elas está completamente ligada com o congregar. Entendeu agora? Quem entendeu? Diga amém. Dá um amém mais aleluiado aí. Por isso que Paulo vai afirmar que nós podemos imperceptivelmente apagar o Espírito Santo em nós. Nos cansarmos, nos desgastarmos, tornar os louvores do Senhor secundários, tornar a pregação secundária, tornar os cultos secundários, ser algo cansativo, ser algo paliativo. E olha, irmão, você não está errado, você realmente está sentindo isso, mas sabe o que aconteceu? A plenitude do Espírito está se apagando em você. É pessoas que já não têm mais vontade de louvar, vontade de adorar, vontade de cultuar. Igreja é interessante, quanto mais você vai, mais você quer ir. Quanto menos você vai, você se acostuma. Já percebeu? Isso significa que sem percebermos, a plenitude vai se apagando em nós. Aquele fervor, aquela paixão vai sumindo e vai ficando cada vez mais distante. Em sexto lugar, a plenitude do Espírito é uma obra do próprio Espírito Santo em nós. O verbo que o apóstolo Paulo usa aqui está na voz passiva. A tradução literal do texto é deixai-vos, deixe. Sabe o que isso significa? Paulo está dizendo, você não precisa muita coisa para ser cheio do Espírito, é só não atrapalhar. É Ele que vai te encher.
Por isso que ele está dizendo, deixe. Ele não está dizendo, corra para buscar, se desespere para ter. Ele está dizendo, apenas deixe. Ele está dizendo, o Espírito Santo está aí para encher qualquer pessoa. Ele está aí para transbordar qualquer pessoa. Ele está aqui agora. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O Espírito Santo está aqui agora. Aquele que deixar será cheio. Ele vai entrar e vai encher e vai habitar. Aleluia, aplaude e glorifica, isso é poderoso. Oh, glória. Sabe o que isso significa? Algo poderoso. Nós não produzimos fogo, nós apenas nos queimamos. A igreja, hoje, contemporânea, ela está produzindo fogo. Então, normalmente é o seguinte, semana eu vi um amigo meu, pastor de uma das maiores igrejas do Brasil. Eles falam assim, ei, para de falar essas coisas lá. Eles ficam tudo achando a gente. Quando eles não assistem no culto, eles assistem pela internet. Fica lá, amigo meu, eu sei que é comigo. Eu falei, mas não falei seu nome, então não fica bravo. É na sua aí. Um amigo meu disse assim, cara, a igreja está muito morna. Precisa dar uma sacudida. Precisa fazer uns eventos. Me dá o nome aí dos cantores, uns adoradores, uns pregadores. Eu falei assim, você sabe quando isso acontece na minha igreja? Minha igreja está muito morna, sabe o que eu falo? Preciso fazer campanha de oração. Preciso fazer campanha de jejum. Eu levo o povo a orar de madrugada, eu levo o povo a fazer jejum. Eu começo a pregar sobre o Espírito Santo. Não é evento, não é movimento que eu faço, não. A igreja carnal, ela quer enganar, ela quer produzir fogo, ela quer produzir avivamento, ela põe títulos bonitos, ela divulga na rádio, ela leva cantor e aquilo engana as pessoas. É igual comer fast food, você come um McDonald's de pá, daqui 2 horas você quer comer de novo. Isso quando é os meninos ali, ó, os comedores de cadeira, André, Everton, eles podem comer 3 McDonald's, porque 2 horas eles querem comer McDonald's. Já me disseram com você também, Duí. Não adianta olhar não. Ou seja, a igreja moderna, ela produz fogo, ela produz avivamento, ela faz movimento, ela traz cantor, ela traz pregador. Quando o pregador vai embora, quando o cantor vai embora, volta aquele marasmo, volta aquela frieza, volta aquela cara de limão chupado, aquela cara de cachorro morto, não tem fome, não tem gana. E é normal, toda igreja passa por um momento de frieza, porque nós somos assim. Mas quando isso acontece, o que o pastor da igreja tem que fazer? Vamos sacudir o pó, vamos levantar poeira, vamos pregar plenitude, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar Deus. Glorifica, meu povo. Não é evento que nós temos que fazer, é Ele. Nós precisamos dEle. Nós precisamos buscar a Ele. Se nós tratássemos a nossa vida espiritual como tratamos a nossa vida material, estaríamos mendigando, passando fome. Você não tem saudade de ouvir uma voz do seu quarto dizendo, ei, vem aqui, venha ficar um tempo comigo, venha orar. Ei, vem cá, põe uma música e fica ali sentadinho. Não te dá saudade. Paulo está dizendo, não force, você só não precisa atrapalhar. É a linguagem passiva, deixai-vos. Fica quieto. Vá no fogo e se queime. O fogo está aqui. Não sou eu que produzo o Espírito Santo. Eu não posso pôr um jogo de luz, eu acho bacana, nós vamos pular na outra igreja, uma fumaça para o jovem. Isso é bom para tirar foto, para filmagem, é bom só para isso. Mas nós não produzimos fogo. Nós não produzimos. Eu lembro que uma vez eu e a pastora Elisandra fomos num congresso. Eu estava pregando nesse congresso. E antes de mim tinha um pregador famoso que estava pregando. Aqueles que engrossam a voz para pregar. O meu povo, aleluia. E a pastora Elisandra estava grávida do Jean. E esse irmão não sabia que eu ia pregar depois dele. Então ele tinha que pregar. Não bastava o povo bater palma. O povo tinha que bater palma e ficar em pé. E a minha esposa estava grávida. Ela não conseguia ficar em pé e sentar toda hora. Já estava grande. O camarada ficou bravo.
Então ele e fazia assim, o povo ficava em pé. Culta personalidade. A minha esposa não levantou. Rapaz, o cara deu o maior babado nela, diante de 5.000 pessoas. Naquela época eu não era muito convertido, se no questão do temperamento. Eu falei, ô, seu besta, você não está vendo que ela está grávida, seu bocó? Aí depois eu preguei depois dele. Não vou nem dizer o que aconteceu. O que tem de gente produzindo fogo, produzindo sensações de arrepio. É muita gente interferindo, pouca gente intercedendo. É muita gente pulando, pouca gente se prostrando. É muita gente se alegrando numa falsa alegria, num falso fogo, e pouca gente se arrependendo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Não é de show, não é de movimento, não é de gente famosa. É dele, é ele, é ele, é ele. É cada vez mais intimidade e conexão com o Espírito Santo. Coisa mais ridícula, você anda no Rio de Janeiro, é uma placa em tudo que é lugar, show na via não sei o que lá, com Beltrano, Ciclano, o preço é tal. Show em tal lugar, show em tal lugar, show em tal lugar, show em tal lugar. É uma cidade de show. Eu estou falando de show gospel. Belo Horizonte, Goiás. Aqui que o povo é fechado, irmão. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. De vez em quando caem uns cometas assim na nossa cabeça. Mas é ridículo. A igreja não quer conhecer. Na realidade, a igreja, ela não quer pensar. A igreja, ela não quer raciocinar, ela quer sentir. Eu quero dar uns arrepios. Ela quer dar umas requebradas. Quer parecer fogo. Tem que parecer fogo. Perguntaram para Charles Finney, por que você arrasta multidões? Finney disse, o que você faz para arrastar multidões? Charles Finney disse, eu não faço nada. O Espírito Santo me põe fogo e eles vêm para me ver queimar. Pastor Ferdinando, pastor Samuel e as esposas. Em janeiro, irmão, vocês não vão fugir. Nós vamos tirar bastante dias de jejum e oração, só água, pelo derramamento do Espírito em nossa igreja. Foge não. Tem gente que fala, não gosta de jejuar que passa fome, não gosta de fazer vigília que passa sono. Mas nós vamos pagar o preço para que o Espírito Santo lhe visite em sonhos, lhe visite em casa, lhe visite-se, para que você seja cheio. As esposas não precisam fazer como nós, é capaz delas fazer mais do que nós, mas não precisa... As irmãs não precisam fazer como nós, mas tem que fazer algum jejum, alguma coisa. Mesmo porque a minha esposa já está de 5 meses, falta 3 meses e meio para ela ter o bebê, então exigir jejum é loucura. Mas alguma coisa temos que fazer. Aleluia. Em 7º lugar, pega aí, Efésios 5, vamos ler o versículo 19, versículo 21. Vamos para o fim. Nós ficaremos aqui, pastor Ferdinando, pastor Samuel, aqui na igreja. Nós vamos pôr um colchão aqui, nós vamos ficar aqui 3 dias orando e jejuando. Os pastores e suas esposas. 3 dias orando e jejuando. Eu não vou chamar mais ninguém. Se você quiser vir, pode vir. Tá? Quiser estar conosco, não vai ter bagunça, louvor, gritaria. Nós não vamos produzir fogo. Nós queremos chorar. Nós queremos plenitude. Nós queremos ser cheios. Nós queremos transbordar. Verso 19, verso 21, Paulo diz assim, ó. Como devemos ser cheios do Espírito Santo? Qual é o resultado da plenitude do Espírito Santo em nossa vida? Qual é o resultado glorioso disso? Verso 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Agora presta atenção. O que nós vamos ler aqui são características de uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Presta atenção. No verso 20, diga comigo, cotidianamente. Fala mais alto. Dando graças a Deus, o Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vamos lá. Paulo fala aqui nesses textos de 4 resultados da plenitude do Espírito. Primeiro, verso 19, falando entre vós com salmos. O que é que Paulo está dizendo? Um crente cheio do Espírito é conhecido pela maneira como ele trata os irmãos. A evidência da plenitude do Espírito não são dons, mas o fruto do Espírito. Nossa comunicação com os irmãos, olha para mim. Quando eu falo olha para mim, não sei que está olhando para baixo, não estou brigando com você não, viu? É só para... Eu falei assim. Tá, vamos lá. Nossa comunicação com os irmãos revela mais nossa espiritualidade do que nosso desempenho religioso. Então, quem não cumprimenta, quem toda hora que você vai estar com aquela cara de limão chupado, quem grita com a esposa, chuta o cachorro, come o papagaio, morde a bunda do gato, esse tipo de gente não é cheio do Espírito Santo, irmão. Vou dizer de novo, nossa comunicação com os irmãos revela mais a nossa espiritualidade do que nosso desempenho religioso. Não adianta você ficar aqui. Na igreja um santo, em casa um satanás. Você faz questão de ser um cristão antipático e ainda diz, não devo nada para ninguém. Deve sim. A Bíblia diz, a ninguém nada temeis a não ser... E o amor é o quê? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor perdoador. É só isso que você deve. É só essa listinha de Coríntios 13. É só isso que você deve. O amor não vinga. O amor renuncia. É só isso que você deve. Ou seja, você deve tudo. Não devo nada para ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esse é o tipo de gente que ele está tão cheio de si, tão cheio de si, que não tem espaço para o Espírito Santo apontar aonde ele tem que mudar. O desempenho dele em casa, com os irmãos, com os amigos, o desprazer dele no culto, essa palavra não existe, mas vai passar a existir, a desvontade dele de dar um sorriso para o irmão, a falta de vontade dele de dar um abraço, revela quem ele é. Eu tenho irmãos aqui que toda hora ele tem uma risada, um desempenho, uma piada. Aí, pastor, mas todo dia a gente não está... É desculpa em cima de desculpa. No verso 19, Paulo vai dar outros indicativos. Cantando e louvando ao Senhor no coração. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não louva apenas com os lábios, mas com o coração. Ele se deleita na adoração e no louvor. Então ele não olha o louvor, ainda está no louvor. Minha esposa fica desesperada quando nós chegamos depois do louvor. Quando você sai correndo de casa, fala, porque é o culto todo, é o culto todo. É indicativo, hoje eu quero cantar aquela música. Eu já cheguei, o pastor Samuel, mas já está uma andação, uma tiriça, uma negociaiada, tem alguém morrendo, passando mal com diarreia atrás, não pode. Mas vamos lá. O Espírito Santo, ele está aqui. E eu já falei, pastor Samuel, canta aquela canção de novo que eu amo. Para mim, louvor não é a primeira parte do culto. Oferta não é a parte comercial do culto. O culto todo é ele todo. Amém? Você sabe a diferença entre louvor e adoração? Louvor é alegria no espírito demonstrada com cânticos. Adoração é a constrição da alma, matando a saudade dela. A alma tem um amor, a alma tem um amado. E você só mata a saudade da alma quando você faz os dois se encontrarem. Isso acontece no louvor. Entendeu a importância? Quem entendeu? Bom, terceiro lugar no verso 20, estou terminando. Gratidão. Dando graças a Deus por tudo
o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra evidência do Espírito Santo em nós é a gratidão. Mesmo sendo tratado, mesmo na dor, mesmo perdendo tudo, mesmo em sofrimento. Essa semana teve uma irmã na igreja que passou por um momento terrível. Teve momentos que eu falei com ela, disse: pastor, não sei se eu vou aguentar. Eu falei: você aguenta? Você é mulher guerreira, você é para as cabeças. E essa irmã me ensinou coisas fora de série. A primeira frase saiu da boca dela, falou: pastor, eu estou tranquila. Primeiro, eu sei que a igreja está comigo, o senhor está comigo. Segundo, eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo saiu como ela queria que saísse. Um crente cheio do Espírito Santo nunca será um murmurador, reclamador, blasfemador. Sua boca é um manancial de gratidão e não um poço de amargura. Diga comigo: misericórdia. Em quarto lugar, no verso 21, característica de ser cheio do Espírito: plenitude, submissão, sujeitando. Ai meu Deus, eu não queria que esse texto estivesse aqui. Não vou ler, não. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição, irmão, olha para mim, é o contrário de prepotência. Um crente cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua humildade para com os outros. Ele não tem necessidade de se impor a ninguém. Ele nunca falará de si. Ele nunca se autopromoverá. Ele não tem vontade de ser maior, ele tem vontade de obedecer, não a outra escolha. Olha para mim. Seja humilde ou vire um demônio. Eu vou dizer de novo. Seja humilde ou seja demônio. Porque quem não é humilde vira demônio. A definição da palavra demônio é aquele que desobedece. Todo desobediente é um demônio em potencial. E aqui eu termino. Só há uma maneira de receber a plenitude do Espírito. Primeiro, Paulo vai dizer no verso, em Atos 1:14, também Atos 2:1-3, e ele vai dizer que os discípulos, olha esse texto que poderoso, oravam unânimes e com perseverança durante 10 dias, até que os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado. Deixa eu te falar. Os discípulos se reuniram no local e ficaram 10 dias orando. Olha que tremendo. A Bíblia diz que eles oraram 10 dias. Não é assim, irmão, nós vamos ter uma campanha de oração 10 dias na igreja. Vamos para casa e voltar, comemos e voltamos. Eles ficaram 10 dias jejuando e orando, sem ir no banheiro, claro, no banheiro ia, sem comer, sem beber, sem ir para casa, sem fazer nada, até que o Espírito Santo desceu. A Bíblia diz que eles oraram unanimemente, sem cessar, para receber a plenitude do Espírito. Agora, observa alguns quesitos nessa busca. Primeiro, unânimes, fala comigo, unânimes. Temos que pensar a mesma coisa, falar a mesma língua. Isso fala de unidade. Brigas e plenitude do Espírito não combinam. Precisa ter união para que o Espírito Santo nos encha. Segundo, aparente-se. Você, irmão, tem direito de dar a opinião que você quiser para o pastor dessa igreja. Todo mundo aqui dá opinião. Mas se a sua opinião for contrária à minha, qual que tem que prevalecer? Seja honesto. A minha? Eu sou pastor da igreja. Pressupõe que o Espírito Santo me guia para pastorear a igreja. Você entende o que eu estou falando? Você entende? Porque se você me dá uma opinião e o pastor não segue a sua opinião e você fica chateado, não era uma opinião que você estava dando, você estava mandando. Concorda comigo? E aqui todo mundo fala, pastor, eu não concordo com isso, todo mundo fala. E eu não fico chateado de falar. Tem coisa que a gente acata, tem coisa que a gente não acata. O que nós achamos que é para o bem da igreja, nós vamos manter. O que não releva, o que não atrapalha, a gente tira. Agora, não pode ter desunião no corpo.
Eu não posso estar pregando aí e você balançando a cabeça aí de baixo, que às vezes pensa que o pastor não vê, discordando, olhando para o chão. Irmão, deixa eu te falar, tudo que você faz aí de baixo é visto pela visão periférica do pastor, e até o que ele não vê, o Espírito Santo faz ele ver. Todo pastor sabe quando ele está sendo desagradado e desconcordado. E a gente pensa que a gente não vê. A gente vê tudo. Agora eu te digo, nós estamos aqui pregando, falando na mesma visão, e tem alguém discordando que não crê. Não dá, o Espírito Santo não vai encher, não vai derramar, porque está tendo o quê? Divisão. Eu não estou falando de membros, eu estou falando de líderes. Porque o membro ele vai se adaptando. Então o membro ele às vezes não concorda com uma coisa, ele vai se adaptando. Agora o líder não pode. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Quem está entendendo? Segundo, perseverança. Diga comigo, perseverança. Isso indica que eles terão que lutar contra o cansaço. Olha para mim. Você persevera na adoração. Você persevera no louvor. Você luta contra a preguiça. Aqui agora em Campo Largo está uma crise. Choveu, o povo entra em pânico. Impressionante. O pastor da Quadrangular veio falar com a gente essa semana que ele estava desesperado, que na terça-feira na igreja dele não foi ninguém com medo da chuva. Na nossa até que tinha 80 irmãos. Mas eu te pergunto, irmão, depois da última terça que nós ministramos aqui, qual é o fato que vai destravar o milagre de Deus na sua vida? Meu Deus! Nós precisamos despertar para o que o Senhor tem para nós nos últimos tempos. Há algo sem precedentes que será derramado sobre os adoradores, os persistentes, aqueles que lutam contra a preguiça, aqueles que lutam contra o sono. Por 10 dias os apóstolos, para serem cheios do Espírito, lutaram contra a preguiça, contra o sono. Eles não colocaram uma musiquinha igual o Ramon está aqui. Eles não colocaram, põe uma música aí para a gente ter um clima para adorar a Deus. Não tinha musiquinha para ter clima. Não tinha uns tecladinhos para fazer um clima. Eles começaram a orar, ô Senhor, no seco. 10 dias orando no seco, abrindo boca, bocejando. Acorda, Pedro, vamos orar, Pedro. Aqueles mesmos discípulos que Jesus disse que não oravam 1 hora por dia. Você se lembrou? Jesus disse, vocês não conseguem orar no mínimo 1 hora. Jesus falou. Eles mesmos agora ficaram 10 dias orando sem parar. Meu Deus, 10 dias orando sem parar. Isso dá quantas horas de oração? Bom de matemática, me tem 2 minutos para me dar conta. Meu Deus! Eu fugi da escola. 240 horas de oração. 2.400 horas de oração. Diga comigo. Ah, mas vamos plantar batata vocês. Vai, Toninho, vai te catar. 240 ou 2.000? 240, é 240, é 2.000. Meu Deus, Toninho. 200. Dá quanto, irmão? Então, ó, ô Toninho, sai de perto dessas mulheres aí que você tá. Sai daí, essas mulheres loiras aí, ó, tá emborrecendo você, João, sai daí. Diga comigo, 240 horas de oração. Ah, irmão, vamos fazer 12 horas de adoração. Aí passou 12 horas, 24, irmão, é 240 horas de oração para ser cheio do Espírito Santo. Ou eu quero um avivamento sendo derramado na sua vida, ora. Eu quero que o vinho novo venha sobre você. Fique em pé.